Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Hoje ficamos o dia inteiro sem luz, né? De 4 da manhã, mas eu tinha programado já o vídeo da manhã, das 5 da manhã antes. Aí ficamos de 4 da manhã até agora há pouco, umas 2 horas quase, 1 hora da tarde, sem luz. E só agora tá indo o vídeo pro ar aí, esse segundo conteúdo do dia, tá? Temos aqui Sport TV, temos ESPN, temos o presidente / CEO, né? Marcelo Paiva, eu acho, do Fortaleza, alfinetando Botafogo e Palmeiras, né? Dizendo que vão chegar, que a gente vai tropeçar, como se o Fortaleza fosse ganhar todos os jogos, né? Não fez isso até agora. Não fez isso até agora. A gente pegou eles e amassou eles no Newton Santos, mas eles são o novo Barcelona. Mas beleza. Isso tudo e muito mais. Já, mas antes, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Antes de sair, aqui onde tinha o botãozinho de inscreva-se, tem agora Seja Membro. Clica ali, aparecerão 4 níveis de assinatura. Tem de R$3, de R$5. Você ajuda muito o canal aqui, com qualquer valor, mensalmente, a manter essa estrutura aqui, a fazer o serviço para vocês todos os dias, de vários vídeos por dia. Então, bora pro vídeo. A decisão será mantida, né? O Atlético de repente pode recorrer e a decisão ser mudada ou o julgamento ser marcado para um período mais curto e a decisão ser alterada. Mas olha só, o Atlético joga contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense fora de casa, né? Depois, deixa eu entender aqui. Aqui, tá certo. Depois, no dia 20, recebe o Botafogo, esse jogo com portões fechados, né? E não será na Arena MRV, em princípio. Depois vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Só um detalhe, desculpa, é que claro. Tem um equívoco. É 13, né, de novembro. Ele não vai jogar com 2 dias de espaços para o Atlético Paranaense. 13 de novembro, quarta-feira. Amanhã. É isso aí. Hoje, né? Já passou os meia-noite. Passamos 13 de novembro e depois 16. Fiscal do relógio, hein, Mansur? Tá certo, não, só porque parecia que o Atlético ia ser obrigado a jogar com 48 horas de espaço. 13 e 16. Aqui embaixo, ó, depois o Atlético recebe o Juventude e recebe o Botafogo. Recebe o Botafogo, não. Esse último jogo é a final da Libertadores lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. É uma tabela complicada aí pro Atlético, né? Vai ter que jogar bastante ainda. Isso. Até a Libertadores ele tem 2 jogos a mais do que o Botafogo. Depois o Campeonato Brasileiro ainda continua, né? Isso. São mais 2 rodadas depois da final da Libertadores. Agora é o seguinte, ó, o Botafogo tem esses jogos aí, ó, até a final. Um calendário muito mais tranquilo, né? O jogo contra o próprio Atlético, agora dia 20, né? Em local a ser definido. É o problema que após data FIFA, e o Botafogo hoje é um time que tem praticamente bastante. Se desfaz durante a data FIFA. São 6 convocados dessa vez do Botafogo. Depois, no dia 23, o Botafogo recebe o Vitória. Esse jogo não poderia, em princípio, ser no Newton Santos, porque haveria um evento lá, mas o Botafogo conseguiu mudar o evento. Então, o jogo está confirmado para o Newton Santos. Aí o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 26, 4 dias antes da decisão da Libertadores, que será no dia 30. Vejam que é um calendário bem mais intenso para o Atlético até lá. Exato. O que muda para o Botafogo em relação não a final da Libertadores, mas em relação à disputa com o Palmeiras, é que aparentemente agora, e já quando a gente vê a relação de jogadores do Atlético, os jogadores que viajaram para o confronto com o Flamengo no Rio, o Atlético mudou o seu olhar para o Campeonato Brasileiro justamente pela necessidade de tentar ganhar de garantir pelo menos um lugar de Libertadores via Brasileiro. Vem com força máxima. Muita gente projetava esse Atlético e Botafogo como um jogo de titulares do Botafogo contra um Atlético desfigurado. Não é o que vai acontecer. Óbvio, né, Roberta, que ainda tem, tão pouco tempo, mas tanta coisa pela frente, mas claro que o botafoguense promete viver aí um mês de muita ansiedade. Nessa questão da data FIFA, jogadores que também viajam, né, e desfalcam o time nos treinos, pelo menos, né, Roberto? É isso, Bruno. Boa tarde para você, Mari, amigos desse Sport Center, fã de esporte. O Botafogo vai sim ter esse mês de novembro intenso, vai ser assim até o final do ano. Tem a final da Libertadores no dia 30, tem o Campeonato Brasileiro, faltam 5 jogos e agora, nesse período, os jogadores estão descansando. A reapresentação do time é na quinta-feira, mas tem 6 atletas convocados nesse período de data FIFA. Esses sim estão trabalhando e desses 6,
deles, 5 são titulares do técnico Arthur Jorge: Bastos, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada. E por falar inclusive no Igor Jesus, que deve ser titular nos Jogos do Brasil, ele foi destaque também na última data FIFA, ele viu os gols diminuírem depois de uma fase goleadora. Nos últimos 11 jogos, são 2 gols marcados. E antes disso, tinham 8 partidas acontecido, né? E o Igor Jesus balançou as redes em 6 oportunidades. Então, claro, o atacante querendo reencontrar o caminho do gol, e isso vai ser muito importante para essa sequência do Botafogo. Mas o técnico Arthur Jorge precisa encontrar estratégias para escalar a equipe contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Porque no dia seguinte dos jogos, das eliminatórias, já tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico vai precisar ver quem está melhor fisicamente para levar a campo. Lembrando também que na última data FIFA, o Botafogo teve 7 jogadores convocados. 2 dias depois, o jogo com o Criciúma. E Arthur Jorge levou força máxima, mas ali naquele período, né, teve esses 2 dias para poder descansar e treinar também com esses atletas. Ele levou força máxima contra o Criciúma. O único poupado que ficou no banco de reservas foi o zagueiro Bastos. A gente fica aguardando aí, então, como é que será esse retorno depois da data FIFA. O Botafogo de olho no título do Campeonato Brasileiro, querendo conquistar esse título da Conmebol Libertadores, mas nesse mês intenso. Bruno, Mari, eu volto com vocês. Tanto de ansiolítico, chá de camomila, não sei o que, pra tomar à noite, pra dar uma descansada, deve estar sendo uma coisa maravilhosa pro torcedor do Botafogo. E não deve estar adiantando nada, né? Nada, ansiedade batendo. O lado do Palmeiras também com Vinícius Nicoletti. Fale-me sobre essa briga do Campeonato Brasileiro. Dá pra cravar? Não dá, né? Porque até o Fortaleza pode sim falar, não, tô na briga. A briga tá... E é bom, a gente gosta disso, né? Dessa disputa. É meio chato quando o campeonato acaba algumas rodadas antes, né? O Fortaleza, inclusive, bem de olho nesse confronto direto, né? Entre Botafogo e Palmeiras. Então, lógico que tá na briga também. O Abel falou, né, do time jogar bem, de estar na sua melhor versão. Nos últimos 12 jogos, o Palmeiras perdeu 2. Né? Perdeu pro Corinthians e perdeu pro Botafogo. Né? Perdeu pro Botafogo por 2-1. Então, o time que acabou tropeçando no líder e tropeçando recentemente no derby. Se recuperou rapidamente, é verdade, contra o Grêmio, um jogo difícil, mas conseguiu uma recuperação. Nesse mesmo recorte, o Botafogo tem mais jogos, né? Porque continuou ali disputando a Libertadores, né? O Palmeiras acabou caindo precocemente. O Botafogo perdeu um jogo, né? Que foi bem lá atrás mesmo, né? Tava olhando aqui para o Juventude, aquele 3-2. De lá para cá não perdeu mais. No Campeonato Brasileiro teve aquela derrota para o Peñarol. Então são 2 equipes que perdem muito pouco. A Roberta Barroso trouxe muito bem, né? O Botafogo acabou tropeçando em jogos em que o torcedor não esperava, né? Nos quais o torcedor não esperava, né? Esse do Juventude que eu citei e esse jogo que a gente está vendo aí, o jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo bem difícil. O Palmeiras conseguiu atropelar o Cuiabá, por exemplo, né? Conseguiu vencer com muita autoridade. Mas a gente está vendo nesse momento, Edu, faltando poucas rodadas, ainda uma vantagem boa do Botafogo. É uma vantagem confortável, poderia ter sido mais confortável no último jogo. Se vencesse o Cuiabá, manteria 6 pontos de diferença, chegaria a 70 pontos. Mas ainda é uma boa vantagem, o que permite olhar para o confronto direto e ainda, mesmo que tropece, né, um possível tropeço, ainda depende só das suas próprias forças para ser campeão brasileiro. E o empate não é um resultado ruim porque mantém a distância. Mas o que você falou, o Fortaleza também está de olho nesse confronto, está de olho nessa reta final. É um time que joga sem pressão e tem que entrar nessa conta também, porque é um time que vem jogando muito bem no segundo turno, invicto a melhor campanha como mandante e está ali só de olho no Botafogo, só de olho no Palmeiras, para tentar, quem sabe, surpreender o mundo, né, sendo campeão brasileiro. Mas o Botafogo é o time que depende só dele. E dependendo só dele, isso em 2024 é uma ótima notícia, né? Porque o Botafogo consegue ser um time consistente mesmo quando acaba tropeçando em jogos em que o torcedor não imaginava que fosse acontecer um tropeço. E mesmo estando com a atenção dividida, pensando muito também, claro, na finalíssima da Libertadores, dia 30 contra o Atlético Mineiro. Por falar no Galo, intervalo rapidinho, na volta, a segunda-feira dos campeões da Copa do Brasil.
Vamos falar do Flamengo e também do Felipe Luiz no comando, né? Já com título profissional, e também da saída do Gabigol para o Cruzeiro. Assunto para... Damil falou... professor Oliveira Júnior, melhor. Falou que eu tô com a camiseta de Guajiru, se eu vim velejar no Ceará. Vim, estou aqui. E sabe quem está aqui com a gente também? Aqui do meu ladinho, em Fortaleza, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. Tudo bom, Marcelo? Bem-vindo mais uma vez aqui ao De Primeira. Obrigada pela participação. Queria que você contasse um pouquinho de como está esse bastidor do Fortaleza para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Bem, bom dia, Domitila, bom dia, PVC. Que coisa boa que você está aqui na nossa terra. Eu também estou olhando para o mar aqui, viu? Não é o mar do Guajiru, não, mas é o mar do Porto das Dunas. O Voivoda mora aqui pertinho também. Legal, que bom que você está aqui na nossa terra, que alegria. Seja muito bem-vindo e bons ventos aí, que você veleje muito bem, tem esse prazer aí de velejar, que é algo que os ventos do nosso estado são os melhores do mundo, né? Assim, é a meca para quem veleja, é muito bom isso. Esse período agora de setembro a dezembro, então, sensacional. Bem, o Fortaleza, a gente está aqui muito focado, né? Eu acho que o time, nas últimas rodadas, reacendeu muito ali aquela chama, né, do brigar por algo maior. Batemos a meta, né, o recorde histórico de um clube nordestino na Série A de pontuação, era de 59 pontos, Sport e Vitória tinham conseguido, Fortaleza já chegou a 63, então cada ponto que a gente fizer a mais amplia esse recorde, e ampliar o recorde significa que ele fica mais difícil de ser batido, e ainda estamos vivos, né, com um percentual, assim, estatisticamente, poucas chances de título, mas enquanto houver chances, a gente vai estar brigando. Eu acho que o que nos cabe fazer é ganhar os nossos pontos. Eu acho que o cenário mais triste seria a gente não ganhar os nossos pontos e os outros times também perderem e a gente dizer, poxa, se a gente tivesse ganho um pouco mais de jogos nessa reta final, a gente poderia brigar pelo título. Então, é jogo a jogo, próximo confronto contra o Fluminense, dificílimo no Maracanã, o Fluminense ainda numa briga ali na parte de baixo, um time fortíssimo e certamente vai estar lotado lá, vai ser um ambiente complicado, mas cabe a gente, jogo a jogo, tentar pontuar e torcer aí que Botafogo e Palmeiras tropecem. Marcelo, olhar o Fortaleza na briga pelo título, Fortaleza vale sempre lembrar, com a unificação dos títulos brasileiros, o Fortaleza é 2 vezes vice-campeão, em 60 e 68. Isso. Agora, olhar para o Fortaleza brigando pelo título, faltando 5 rodadas, isso significa que este é o papel do Fortaleza daqui para o futuro? Ou essa campanha são 20 pontos a mais do que na mesma rodada do ano passado? Esta campanha é um ponto da vocação do Fortaleza de hoje de brigar por vaga na Libertadores? Ou esta campanha é a primeira de muitas que a gente vai ver o Fortaleza brigando para ser campeão brasileiro? Eu acho que, sendo de forma conservador, né, PVC, eu acho que a gente não pode cravar que a gente vai estar sempre brigando pelo título brasileiro. Essa campanha é fora da curva, né, tanto é que é a maior pontuação de um clube nordestino, é a maior pontuação do Fortaleza, como você bem falou, 20 pontos acima da mesma rodada em competições anteriores. Se a gente pegar uma estatística aí da era Voivoda, Fortaleza é o 4º ou o 5º em pontuação acumulada, né? Isso vale muito, né? Porque é um retrato de vários anos, não é um retrato de um ano só, então a gente tem tido nos últimos anos pontuação alta, mas eu acho que ainda cravar que vai ser assim todos os anos é muito difícil, até porque o futebol brasileiro está vivendo uma transformação, né? Cada vez mais receita, cada vez mais clubes com mais dinheiro, as SAFs, e esse investimento não vai parar. Eu vejo aí o Bahia, que é o nosso concorrente aqui da região, já se movimentando no mercado para adquirir mais grandes jogadores. O Botafogo, que está em 2 frentes aí, não vai deixar de investir. O Palmeiras é muito forte, o Flamengo é muito forte. Então não dá para a gente cravar que vai estar sempre brigando lá em cima. Se a gente estiver brigando sempre por Libertadores, está excelente. Quem sabe em alguns anos a gente possa beliscar aí a tentativa de um título de algo maior. Marcelo, muita gente aqui mandando mensagem para você. O Ianoa fala aqui que, para ele, o Fortaleza vai passar o Palmeiras. Eu vou pedir para o JP colocar os próximos jogos de Fortaleza, Botafogo e Palmeiras,
para saber o que você acha. Quem tem essa reta final mais difícil? O Fortaleza, como você falou, tem um próximo jogo duríssimo contra o Fluminense no Maracanã, mas depois pega em casa o Flamengo, depois o Vitória, o Atlético Goianiense e o Internacional. Depois o Botafogo tem pela frente Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, Galo, Inter e o São Paulo. O Galo na Libertadores, né? Só lembrando. E aí o Palmeiras tem, nos últimos 5 jogos, o Bahia, Atlético Goianiense, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Para você, quem tem a reta final mais difícil? Difícil dizer, né? Assim, a nossa reta final ela é bem complicada, porque a gente pega ainda Flamengo e Inter, que são times que estão brigando ali na parte de cima da tabela, embora o Flamengo já conseguiu um objetivo de Libertadores, o que ele vai brigar agora no Brasileiro, por uma colocação melhor, né? A gente tem jogos difíceis, tem jogos, dos 5 jogos, 3 são fora, né? Só 2 em casa, e os 2 em casa são justamente contra esses times que estão brigando lá em cima. A nossa tabela é bem complicada, mas cada um tem seu complicador, tem um confronto direto Botafogo e Palmeiras, alguém vai perder ponto aí, né? Então a gente pode se aproveitar disso, né? O Palmeiras tem um jogo difícil fora de casa contra o Bahia, já na próxima rodada. Tomara que Rogério Ceni nos ajude lá e ganhe. Estou torcendo muito por ele para pontuar em cima do Palmeiras e diminuir essa distância. O Botafogo vai dividir atenções com a Libertadores. É impossível não dividir, né? Porque eu sei o que é isso. O jogador, quando chega na proximidade ali do jogo decisivo, que vale muita coisa, ele vai em algum momento, né, diminuir um pouco o ritmo. Eu vivi isso ano passado, quando a gente estava na final da Sul-Americana. Então, cada um tem seu nível de complexidade. A reta final do Botafogo é bem difícil, né, também. Pega Inter e São Paulo, bem complicado. Eu acho que cabe a gente pontuar. A gente tem que pontuar, superar desafios, e eu acredito que Botafogo e Palmeiras vão perder pontos nessa caminhada. Vão perder pontos. Além do jogo entre eles, né, que ou os dois perdem ou só um perde. Então, cabe a gente buscar avançar bem aí, fazer o nosso papel para, quem sabe, ser coroado por algo maior. Você concorda com o Ian que dá para terminar na frente do Palmeiras? Tá, é possível. É possível que sim, né? Desde que a gente faça o nosso papel, desde que a gente faça a nossa pontuação. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para o Fortaleza. Se o Fortaleza seguir ganhando seus jogos, mesmo com o nível de dificuldade dos jogos, a gente vai passar alguém. Não, passar o Botafogo e o Palmeiras. Matematicamente dá. O Biratã fala aqui que vocês fazem um trabalho excelente na diretoria do Fortaleza. E o Fábio Lisboa mandou um superchat. Valeu, Fábio. Ele diz: Marcelo, venha ser CEO do meu coxa. Ainda dá para o Leão do PC levar esse brasileiro. Um abraço. Um abraço aí para o colega curitibano. O coxa é um gigante. Fico feliz aí com o convite, com as palavras. Mas você pensa em mudar de clube? Desculpa, PVC, só para responder aqui a mensagem do Fábio Lisboa. Ou você vai ficar ainda no Fortaleza um tempo? Estou em fazer o meu melhor pelo Fortaleza. Estou muito focado aqui. Estou muito feliz com o meu trabalho aqui. Mas sei que uma hora esse ciclo vai terminar. Isso é natural. Uma hora esse ciclo vai terminar. Quando esse ciclo terminar, aí naturalmente eu possa ir para um outro clube se o mercado assim me absorver. Mas o meu foco hoje está todo no Fortaleza, feliz, satisfeito, com a possibilidade aí bem real de uma Libertadores da América novamente. Já está garantido na Libertadores, né? Vamos buscar a fase de grupos, lógico, que é muito melhor. E brigando aí por coisa grande no final do ano, me realizo bastante aqui, morando na praia, né? Tudo isso é bom. Mas eu sei que uma hora esse ciclo termina. Quando terminar, a gente vê se o mercado vai nos absorver. Marcelo, deixa eu mudar de assunto um pouquinho, por causa da história da apresentação do calendário do ano que vem. Antecipar o início do Brasileirão é uma coisa que muita gente quer há bastante tempo. Eu não sei se a forma foi a correta, se o tempo foi o correto. Como é que você avaliou essa antecipação do início dos estaduais, o prosseguimento da temporada até 21 de dezembro? Como é que você avaliou essa decisão do PL? Olha, não é o ideal, né? Dizer que o Campeonato Brasileiro termina dia 8. Um mês de férias bate 8 de janeiro, né? 9, né? Termina dia 8, tem que voltar dia 9. E já começar dia 16, dizer que isso é o ideal, não é o ideal. A preparação fica curta, a pré-temporada fica curta, mas algum movimento teria que ser feito. Tem o Mundial de Clubes,
de 15 de junho a 13 de julho, né? 4 clubes brasileiros vão jogar, isso pode afetar 8 a 9 rodadas na Série A, então vai ter que apertar em algum canto. Talvez a melhor solução fosse não já agora, né, o estadual começar tão cedo e fazendo essa transição para o restante do ano, para que os clubes pudessem se organizar melhor, os próprios jogadores organizar suas férias, porque há uma tese de dividir férias dos jogadores, isso tem que ser dito, certo? De repente eles tirarem 15 dias de férias naquela parada do meio do ano e mais 15 de férias no final do ano, ou 20, 10, há essa tese. Eu acho que é apertado fazer isso agora. Tem clubes com possibilidade de competições internacionais agora em janeiro, com viagem marcada, né? Então eu acho que é ruim, mas é uma adaptação que tem que ser feita. A gente sabe que o calendário vem de cima para baixo, temos ciência disso, né? A FIFA lança seu calendário, depois a Conmebol lança seu calendário. A FIFA lançou do Mundial de Clubes, a Conmebol já não botou jogos ali dentro do Mundial de Clubes, né? Então não tem Libertadores nem Sul-Americana. E aí isso vem de cima para baixo e vai afetando até chegar nos estaduais mais apertados, com menos datas e uma pré-temporada mais curta. Eu só acho que podia ter sido isso decidido 6 meses antes. Porque você não teria, por exemplo, assinado contratos de torneios internacionais que de repente você vai ter que refazer. Sem dúvida. Isso gera um impacto direto em quem tem programado pré-temporada para janeiro, quase todos os clubes que eu sei nos Estados Unidos. Gera um impacto. Isso é muito ruim. Né? Então, se tivesse de fato decidido com mais antecedência, poderia utilizar no meio do ano. Já que no meio do ano vai ter um mês ali sem jogo para 16 times da Série A, a viagem poderia ser ali, né? A intertemporada poderia ser ali e não atrapalharia ninguém. Marcelo, o Kleber Tar tá falando aqui, ó, que você tinha que ser presidente da CBF para dar um jeito nessa bagunça. Eu vou começar essa campanha para trazer paz para a CBF. Gentileza aí a fala do amigo. A CBF é uma grande entidade, a gente sabe que tem suas dificuldades e tem seus desafios também, mas sigo aqui muito focado no Fortaleza. PVC, vale mas agradeço essa as palavras. Não, vale. Paz para o futebol brasileiro. Isso. Deixa eu voltar num outro ponto. O Ceará chegou ontem à 4ª posição da Série B. E isso tem um impacto para o futebol cearense, evidentemente, né? O Ceará pode voltar a fazer companhia ao Fortaleza na Série A. Por outro lado, pode ter um impacto também nessa questão de Liga Forte União e Libra. Porque se o Atlético Paranaense cai e sobe o Ceará, hoje são 12 clubes da Liga Forte e 8 da Libra, podem virar 10-10. O que é melhor para o Fortaleza, para o futebol cearense e para o futebol brasileiro? E para o torcedor do Fortaleza nunca vai ser melhor o Ceará estar na Série A. O torcedor do Fortaleza, assim como o Bahia, o Vitória, o Corinthians e o Palmeiras, ele torce que o rival esteja numa divisão inferior. Isso é natural, né? Como Liga Forte União, eu desejo que mais times da Liga Forte União estejam na Série A. E o Ceará é um deles, né? O Ceará é da Liga Forte União, desde o início compôs com a gente, sempre decidimos juntos, né? Então, é bem-vindo do ponto de vista da Liga Forte União. E o futebol cearense tem se acostumado nos últimos anos a ter um protagonismo a nível de Nordeste, né? Até o Ceará ficou 2 anos na Série B, está em vias de voltar durante a né? Então, eu acho que a gente vê isso com naturalidade. É um time forte, é um time grande, é um time que tem também os seus desejos, seus objetivos, e está muito perto aí de voltar por mérito, vencer os seus últimos jogos e está na mão deles, né? Tem 2 jogos aí, se vencer os 2 jogos, vai voltar para a Série A. Eu fiz a conta errado, porque pode ficar 11-9 ou pode ficar 12-10, né? Provavelmente subindo o Ceará ou subindo o Sport fica indiferente. O Santos Os 2 são da LFU. Os 2 são da LFU. Aliás, só o Santos não é, né? Só o Santos não é. Mirassol, Novo Horizontino, Ceará Sport, todos são LFU. É isso. Fábio Lisboa, de novo aqui, ó, a decência do Marcelo não combina com a CBF, nunca o deixariam trabalhar, por isso que seria maravilhoso ele ir lá. Eu continuo na campanha.
O Carlos Pinheiro falando que é para eu aproveitar que eu tô aqui na terrinha para conhecer as instalações do Leão. Ó, que eu topo, hein, Marcelo? Agora, dessa vez, não vai dar tempo, porque já tô voltando, mas na próxima eu vou querer. E o Ney Castro Já está convidada. Aê! Ney Castro falando que o Fortaleza é um exemplo de administração para vários clubes, cresceu de forma incrível disputando o título contra clubes milionários. Além disso, é um exemplo também de transparência, né? De topar, vir aqui, falar com a gente ao vivo, explicar tudo, sem papas na língua. Marcelo, muito obrigada mais uma vez, muito legal ter você por aqui. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, admiro muito o trabalho de vocês. PVC é um craque, uma referência, e você, Domitila, tem brilhado muito no conteúdo, sempre trazendo informações atualizadas, sempre bem informadas. A gente fica feliz de fazer parte disso e poder contribuir. Contem com a gente. E quando vier novamente, te espero lá no PC para conhecer, fazer uma matéria bacana lá do nosso centro de treinamento. Fechado. Obrigadão, Marcelo. Bom trabalho por aí. Obrigado. Um Parabéns. abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Tô pensando até em morar aqui, na verdade, não só visitar as instalações. Você tá morando. Todo mundo já viu isso. Eu ia... Gente, é melhor que a nossa em São Paulo, tá louco. Vou ficar aqui, hein, gente. Então, pessoal, eu acho a tabela do Botafogo complexa, uma tabela bem, vamos dizer assim, tem ali um Galo fora de casa, tem Palmeiras fora de casa, o Inter fora de casa, mas aí tem o Vitória, que é dentro de casa, e tem o São Paulo no último jogo, que deve estar o São Paulo de férias já, e até querendo entregar um pouquinho pro Botafogo, acho eu, né? Não vai querer repetir o feito do Santos, que salvou o Palmeiras no rebaixamento. No ano seguinte, o Palmeiras trucidou o Santos, foi campeão de Paulistão 2 vezes, Copa do Brasil e Libertadores em cima do Santos. E aí hoje o Santos está na Série B, voltando para a Série A, ok, mas foi para a Série B, e o Palmeiras é multicampeão de tudo, quase. Então não vai querer repetir o mesmo feito do Santos, até porque o Palmeiras quer o tricampeonato que só o São Paulo tem na era dos pontos corridos. Não acho que o São Paulo vai querer que o Palmeiras iguale o feito dele. Então acho que o Botafogo tem aí 2 jogos tidos como fáceis, né, vamos dizer tranquilos, vamos dizer assim, e 3 pedreiras. Mas acho que agora sem torcida, o Galo não deve conseguir aí se impor tanto diante do Fogão. O Palmeiras, esse ano pelo menos, só tem apanhado pra gente. Foi 2 vitórias nossas e um empate. 2 vitórias no Newton Santos, um empate no Allianz Parque. Então, o empate que o Botafogo poderia ter foi um resultado que a gente foi buscar o empate. Não é que tropeçamos e tivemos um empate. Não, era um resultado que nos dava a classificação. Então foi um empate com gols de vitória. Então foram 3 triunfos sobre o Palmeiras. Então o Palmeiras não pode se valer tanto assim de que temos um confronto com o Botafogo em casa, porque isso não foi critério para nada esse ano. E ano passado, com o time inferior que a gente ganhou lá dentro deles com o gol de Tiquinho no Allianz Parque lá de 1-0. Então acho que o Botafogo tem condições de ser campeão dos 2 ainda. Tá? O mais difícil, logicamente, é a Libertadores, porque é jogo único. Mesmo o Galo aparentando estar mal, abaixo do Botafogo, tecnicamente, um rendimento abaixo, é um jogo único. Tudo pode acontecer. Um dia ruim num goleiro pode matar um jogo. Então, entre outras coisas, uma expulsão, né, uma furada, pode matar um jogo. E aí é mais imprevisível. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Desculpa a demora, foi a luz que me atrapalhou. A luz estava tão braba, essa falta de luz aqui na região de Niterói, Maricá, São Gonçalo e região, que nem o meu sinal de 4G funcionava. Se tivesse sinal de 4G, eu tenho notebook, 2 horas de bateria, dá para gravar um vídeo em 2 horas. Eu tenho aqui o meu 4G, roteio para ele, consigo trabalhar durante no mínimo 2 horinhas aí. Nem isso eu consegui, porque nem o 4G funcionava, então tive que ficar aí em folga forçada a primeira metade do dia inteiro. Mas agora também vamos procurar aqui mais conteúdo, para fazer um segundo vídeo para vocês, e já tá no ar também, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tem aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Antes de sair, veja aqui no botãozinho de seja membro, clica lá, veja os 4 planos que nós temos. Aposto que algum deles vai caber no seu bolso. Temos de R$3, de R$5, de R$15 e outros valores. Aí, o que bater no seu coração, um valor que pode ajudar a gente muito mensalmente, você vai lá e ajuda com essa inscrição, essa assinatura aqui no canal. Valeu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.